Oi? Não teve, né? Não, mas eu acho que vai ter, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Se não tiver, dá um jeito de ter, mesmo depois de formado, eu ainda trago ela. O que acontece é o seguinte: não basta ler, não basta estudar, não basta fazer um curso, não basta participar de uma igreja, não basta estar estudando. É preciso, amados, que nós conheçamos a Bíblia, e aí é responsabilidade individual. É individual. Eu acho que eu falo isso para vocês de vez em quando. Irmãos, a responsabilidade de cada um de vocês conhecer a Bíblia. Eu, como professor, qual é o meu papel como professor? Estimular vocês ao estudo, explicar algumas coisas que de fato são um pouco complexas. E vocês saberiam? Claro que saberiam. Todo mundo é capaz quando estuda. Uns levam mais tempo, outros menos. Quem ensina é o Espírito Santo, não sou eu, irmãos. É o Espírito Santo que é o ensinador por excelência. Só que eu trago algumas coisas que vocês de repente teriam que ler bastante coisa, muitos livros, para chegar àquela compreensão. Eu trago algumas coisas mastigadas, as conclusões e tal. Mas cada um poderia alcançar a compreensão adequada da Bíblia? Claro que sim. É acessível a todo mundo. Então qual é o papel do professor? Estimular, orientar, corrigir algumas coisas, mas o aluno precisa entender que ele também tem que... Aliás, qual que é para mim, na minha opinião, qual é a maior herança que se carrega? Qual é a maior vantagem depois que faz um curso de teologia como o nosso? Não é o conteúdo que a gente teve nesse período. Lógico que isso também. Mas para mim, a maior herança que nós carregamos no curso teológico, quando a gente acaba ele inclusive, é que a gente agora vai ter um hábito. Nosso hábito é de estudar a Bíblia para o resto da vida. Porque quem conclui um curso teológico, joga os livros do lado, Bíblia do lado, e não tem mais aquela frequência, pelo menos semanal, que eu acho muito pouco, né? Para um estudante de teologia estudar de 7 a 7 dias. Que acaba esquecendo também, né? Acaba esquecendo também se não estiver sempre ali, né? Porque, sim, claro, lógico. E, não, primeiro que em 3 anos você não sabe tudo, não aprende tudo. Primeiro que nós somos pessoas que temos a tendência de sermos corrompidas. É fato, nós somos corruptos por natureza. Se o Espírito Santo todos os dias da nossa vida não estiver edificando a nossa vida, não estiver renovando a nossa mente, não é o que diz o texto de Romanos? Não vos conformeis com este... Aliás, como começa o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Vocês lembram? Rogo-vos, pois, irmãos. Capítulo 12, verso 1 e 2. Olha o que Paulo fala agora. Pelo amor de Deus, é isso que ele fala. É um apelo de Paulo. Rogo-vos, né? O rogo é isso. Pelo amor de Deus, irmãos. É isso que ele está exclamando. Pelo amor de Deus, irmãos. Apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É ou não é? Culto onde tem raciocínio. Porque infelizmente as igrejas evangélicas, na maioria delas, as pessoas aceitam a Jesus e são convidadas a pegar o seu cérebro e jogar longe, fora, e não pensarem mais, não questionarem mais, não raciocinarem mais. Só vive de emoções, de oba-oba, de festinhas, de festividade, onde a música é a prioridade no culto. Aqueles cultos de 2 horas, 1h30 de música, a gente chama de culto Martinho da Vila. Canta, canta, minha gente. Não é assim os nossos cultos? A palavra é só 10 minutos. 10, 15, 20, quando é uma mensagem que faz sentido, que é bíblica. E o que a Bíblia diz? O culto tem que ser o quê? Racional. Aí a gente pergunta para os irmãos, vocês podem fazer esse teste. Aquele culto assim que o fogo caiu. O fogo caiu, irmão. Aquele culto poderoso. Pense num culto poderoso. O fogo caindo, os anjos voando para lá e para cá, libertação, salvação, expulsão do demônio, batismo com o Espírito Santo, aquele culto assim pentecostal. Aí você pergunta para os irmãos, e a palavra? Duvido que alguém vai lembrar. Não, o culto foi uma bênção, não, mas o que o pregador, rapaz, não sei não, mas olha, o fogo pegou. Você não tem noção, foi coisa assim extraordinária. Que nem nós vamos responder uma carta e o pregador, ele falou de Gênesis, Apocalipse, todos os capítulos da Bíblia, né? E tipo assim, que ele falou que Jesus, Deus, não tem só nome, são vários.
Então, tipo assim, Gênesis é chamado de rei, ou falava assim, é príncipe, salvador. Ele ostentou. Entendeu? Falou de Gênesis Apocalipse, cara. Você entendeu? Mas, não foi na coisa. Então quer dizer, ele falou de Gênesis Apocalipse. Sim, mas e aí? Mas e a mensagem em si, o que ele quis transmitir? Não, que muitas pessoas chamavam Deus de um único nome, né? Entendeu? Então ele quis dizer o quê? Que muitas pessoas falam que Deus é chamado de Deus, mas Deus ele tem vários nomes. E falando em Gênesis ele é chamado de tal. Não, tudo bem, eu sei, não, Assim, já entendi. Mas qual foi a mensagem lá, que ele passou? A mensagem da pregação. Não, foi essa daí que eu. Entendeu? Foi uma coisa assim, professor, que ali a gente viu que o Espírito Santo mesmo estava presente, porque. Ele transmitiu informação, né? Você entendeu? Não foi só isso. Você entendeu? A palavra que ele falou realmente foi uma coisa que deu para ver que é. Entendi. Mas a questão, amados, é justamente esse misticismo que a gente estava falando, essa questão do poder, do extraordinário. Então essas coisas elas nos chamam a atenção. E é por isso que nós temos na nossa igreja, no Brasil, principalmente as igrejas pentecostais, esse problema grande por conta disso. Então os anjos, eles não são os anjos, claro que não são os anjos. Eu estou falando como se lida com esse tema, os anjos, é muito errado e é algo prejudicial, não é que é neutro. Mano, mas não tem nada a ver se... Não é neutro, não tem nada neutro na vida espiritual. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou aquilo contribui, ou aquilo nos leva mais próximo de Cristo, ou aquilo nos afasta de Cristo. Não tem nada neutro, não existe uma mensagem, ou ela te prejudica, ou ela te edifica. Uma mensagem ou contribui para que você cresça em Cristo, ou ela contribui para que você regrida na vida espiritual. Ou uma mensagem pregada, um ensinamento, ou ele contribui para que você se aproxime de Cristo ou para que se afaste de Cristo. Não existe nada neutro. Aqui que está o grande problema. Porque a vida espiritual, o mundo espiritual, o diabo não brinca e Deus não brinca, irmãos. Tá certo? A mensagem de Deus tem uma finalidade: salvar a pessoa. Se essa mensagem não é de Deus, ela tem uma consequência: leva a pessoa à perdição. Mesmo os crentes. E o que tem de crente dentro de igreja perdido não é fácil. Lembra do irmão mais velho do filho pródigo? Era um eternamente perdido dentro da casa do pai. Não, mas crente sempre observou todos os mandamentos, nunca saiu da casa do pai. Não é nem como aquele desgraçado daquele irmão que foi e desmantelou tudo a vida e gastou a herança. Eu faço tudo aqui, meu pai. Observo tudo, todos os mandamentos guardo, perdido dentro da casa do pai. Olha só, mas então não é brincadeira a questão desse assunto, porque isso ou a gente compreende de uma forma adequada e isso vai trazer edificação para a nossa vida, ou isso vai nos prejudicar na nossa vida espiritual. É fato, é muito sério. Todo o tema que a Bíblia traz, todo assunto que a gente tem na teologia, ela tem uma importância. Ou a gente compreende, e não é só ter o tema na teologia, e não é só ter o estudo, mas que aquilo de fato seja correto. E eu vou dar um alerta para vocês, hein? Não confie em mim, não. Só em mim. Quer dizer, não é que eu também desconfie de mim. Deixa eu ver, acho que eu vou elaborar a diferença. Vai se sujar, hein? Não apoie a vida de vocês apenas na minha opinião. É isso que eu queria dizer. Não confie em mim, fica ruim, né? Vou confiar no professor. A questão, amados, é assim, que a gente tem essa tendência de quando a gente considera, admira uma pessoa, a gente confia naquela pessoa. O nosso problema é, de repente, confiar demais nessa pessoa. E não é porque essa pessoa que a gente confia é mal intencionada, é porque ela é uma pessoa como nós, que também é sujeito a errar em algumas questões, não é? Então sempre, seja pastor, seja o teu pastor, embora seja um homem de Deus, uma pessoa bem intencionada, tem um bom caráter, exemplo e tudo, mas cuidado, ele não é Deus. Ele não é inspirado pelo Espírito Santo, irmão. Não é. Pode decepcionar, né? Não, pode ensinar algo que talvez não seja adequado. E aí cabe a cada cristão, porque nós temos essa questão de transferência de responsabilidades, né? Nós fazemos isso na vida. A gente pega os nossos filhos, coloca numa creche e acha que a professora tem que educar. A gente traz para a igreja e acha que é a tia da escola dominical
tem que ensinar. A gente tem um matrimônio e acha que é o pastor que tem que aconselhar a gente sempre, não é? Então sempre essa transferência de responsabilidade. Nós temos as nossas responsabilidades que são intransferíveis, são nossas. Nós vamos ter que dar resposta a elas. É nossa responsabilidade. Nós que devemos dar resposta para essas responsabilidades nossas. Então, de quem é a responsabilidade para crescer no entendimento da Bíblia? Do pastor? Do professor de teologia? Do pregador? Não. Sim. O que nós fazemos? Contribuímos para isso. São ministérios que Deus nos deu, do pastorado, da própria pregação e do ensino. O que Paulo disse em capítulo de número 4 de Efésios, versículo de número 11 e 12? Não lembra? Vamos ler então para a gente gravar esse trem aí. Lembra, irmão Roberto? Não? E ele mesmo deu uns completos. Igual na escolinha, quando a gente fazia, era pequenininho, né? Aí a gente completava. Fazem isso ainda nos cultos. Os pregadores, meu Deus, que agonia. Capítulo 4, verso 11 e 12 e 13 e 14 e 15 também. Do 11 ao 15, olha só. E ele mesmo, no caso Jesus, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, olha só, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento no corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, qual dessas passagens que eu estou lendo, estou falando quase 1h30 aqui, qual do momento aqui não foi citado Cristo? Quase todo momento. E eu estou lendo Bíblia, só para que vocês entendam, e eu nem selecionei tanto assim essas passagens com essa intenção. A gente só está estudando a Bíblia, e a Bíblia, ela leva nós, principalmente as cartas de Paulo, leva a gente, amados, a crescer em Cristo, a buscar Cristo, a servir Cristo, a se prostrar diante de Cristo, a confiar em Cristo, a glorificar Cristo, a viver em Cristo, a desejar ser como Cristo. Nós somos cristãos. Quando a gente então compreende isso e vive isso, irmãos, essas coisas não vão nos desviar. Essas coisas não vão nos atrapalhar na vida cristã, porque inclusive os próprios anjos serão um auxílio que nós teremos para nos levar a Cristo, porque eles são servos de Deus, eles nos servem, e esse serviço que eles prestam a nós é para que a gente possa caminhar com Cristo, entende? Então, de fato, o tema, os anjos, angelologia e toda essa doutrina, ela vai contribuir para que a gente cresça em Cristo, mas o fim de tudo é Cristo. Irmãos, olha, eu quero que vocês me ajudem, pelo amor de Deus, porque eu posso endoidar a qualquer hora. Eu posso colar as placas da Tilt, pode acontecer ou não, por que não? Um monte de homens de Deus aí, que eram os homens de Deus assim extraordinários, que eu não chego nem aos pés deles, né? Na envergadura, na expressão, na importância, nas realizações que eles fizeram, e eles se endoidaram, desviaram, está tudo doido aí falando um monte de besteira, por que eu não? Agora, eu quero que vocês me alertem, pode ser a matéria que for, escatologia, isso aí já teve, né? Administração, missões urbanas, pode ser o que for. Se eu falar 1h30, se eu der 2 meses de uma matéria e eu não ensinar Cristo, irmãos, você falou, André, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo, André? Você falou 1h30, 1h40 para nós aqui, você não citou Jesus uma vez. Tem alguma coisa errada comigo. Então eu não sou ensinador bíblico. Se isso acontecer na minha vida, se eu ensinar qualquer coisa, qualquer tema, e no final, ou seja, a finalidade última desse ensino não for para que a gente cresça em Cristo, não ame Cristo, não imite Cristo,
Então você precisa, por favor, faça isso, senão vamos perder aqui no meio do caminho, né? Fala, André, o que está acontecendo? Toda pregação, palestra. Eu palestra para casais semana passada, acho que vou dar aqui também a semana. Irmãos, a gente tem que falar de Cristo, não é possível. A nossa vida gira em torno dele, tudo. Então qualquer ensino, qualquer ser celestial, qualquer suposto anjo que falar alguma coisa e não inclua Jesus, pode ter certeza, porque Satanás, a última coisa que ele vai fazer é isso. Qualquer demônio, a última coisa que vai fazer é falar de Jesus de uma maneira que leve a pessoa a desejá-lo. A salvação está nisso, a libertação está nisso. É um nome que ele nem gosta de pronunciar, tá certo? É fato, não é? Então a gente precisa entender que esses seres celestiais, eu quero ler com vocês aqui na página 170, no segundo parágrafo aí, né? Do livro agora, página 170. Página 170. Vamos ler lá o texto. Bota o celular aí. Depois assiste novamente, inclusive, ajuda. Então vai lá, no Novo Testamento, acharam aí? 170. 170, na coluna da esquerda. Coluna da esquerda, segundo parágrafo. Acharam? No Novo Testamento, onde a palavra ângelos aparece por 175 vezes. Acharam? Leitura, os irmãos todos? Olha só, então no Novo Testamento, a palavra ângelos, ela aparece 172 vezes. Os anjos aparecem como representativos do mundo celestial. É aí mesmo, amado. Onde você está com o dedo aí? Ó? Não, o dedo do lado esquerdo. Não, aqui, ó. No Antigo Testamento. Põe o seu indicador assim, ó, na página. Assim, ocorre 108 vezes. 175. Aí, ó. Isso, amada. Achou agora, né? Então vamos lá, de novo. No Novo Testamento, onde a palavra ângelos aparece. Ô meu pai, eu tô. Olha que isso, eu tô doida, você lê esse parágrafo aqui. Exato, é isso aí. Onde está o laranja? Onde está o laranja? Vezes, Não, sempre é aqui, o senhor está me confundindo. Onde está laranja? Você colocar a marca de texto aí, laranja. Exatamente. Ah, foi. Aí, ó, o anjo até ajudou aí depois a. Não, porque ele está ali no 108. Não, ele errou, 108, é 175, varão. Eu posso começar de novo agora? Pode. No Novo Testamento, onde a palavra anjos aparece 175 vezes, os anjos aparecem como representativos do mundo celestial e mensageiros de Deus. Funções semelhantes às do Antigo Testamento são atribuídas a eles, tais como servem e louvam a Cristo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esses seres celestiais, eles aparecem servindo e louvando a Cristo. São espíritos ministradores, isso quer dizer que eles são servos, tá certo? Eles prestam serviço. Eu ouvi hoje, estudando aqui para dar aula para vocês, que acho que é um rabino, ele comentou o seguinte: se Deus desse ordem para 2 anjos do céu, 2 anjos iguais, que eles viessem para a terra, e a função de um seria exercer a função de um imperador, governante do país, e o outro para varrer a rua desse governo, desse império. Esses anjos, eles não teriam problema nenhum e nem queriam fazer a função um do outro. Entenderam? Se Deus desse ordem para esses 2 anjos, vai na terra, em tal país, você vai ser o governador lá, o imperador lá, você vai ser o maior lá, e você, outro anjo, vai varrer a rua, vai ser um gari de Jeová. Eles não teriam problema, fariam. Um não ia se ensoberbecer achando que era maior, e nem o outro ia se inferiorizar querendo ser o governador, porque eles são espíritos ministradores, são servos. Aquilo que Deus ordena que eles façam, eles fazem sem problema nenhum. São servos. A gente vai ver mais para frente aqui. Onde entra a palavra obsessão que fala, né? Não, é aquela palavra que fazia obsessão de pessoas. Acepção de pessoas. Isso, não tem como. A questão aqui, a palavra ministradores quer dizer isso, eles são ministros. Porque a gente tem uma ideia errada de ministro por conta, inclusive, dos nossos ministros. Não é? Aqueles parasitas que estão lá no STF, tudo parasita.
Eles pensam que são donos da cocada preta, que estão acima da lei, eles acham que vivem para servi-los. São tudo parasita. Ministro quer dizer servo. Riperetas, essa é a palavra lá do original. Riperetas quer dizer remadores dos remos inferiores. Eu acho que eu expliquei para vocês em alguma ocasião. Lembra do barquinho? Daquele desenho excepcional que eu fiz do barco? A obra-prima minha? Lembra? Dos escravos dos escravos. Quem são os ministros? São escravos dos escravos, são servos nossos. Eles não são superiores. Mas essa ideia de ministro como superior, infelizmente, dentro da igreja também, ela é trazida. Ah, o ministro, aqui está o ministro do senhor, pastor fulano de tal. Fala, pronto, aí é ministro tá top, né? É nada, a Bíblia diz, ó, ministro está lá embaixo, é servo dos servos. Paulo, ele disse assim, eu tenho para mim que Deus colocou a gente como o último de todos na fila. Segundo os Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse isso. Eu tenho a impressão, Paulo disse, eu tenho a impressão que Deus colocou a gente no último no reino de Deus, lixo do mundo, escória de todos, está lá escrito. Paulo disse, não é possível, é tanto sofrimento na nossa vida. Não é? Ele disse assim, ó, eu morro e vocês vivem, eu sofro e vocês são abençoados, eu choro e vocês riem. Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo isso, o apóstolo. Mas olha a ideia que nós temos hoje, o apóstolo é o top, não é? Os caras têm um título como sendo título de vaidade, achando que são maiores. Antes era ministro, agora é apóstolo. Então são ideias totalmente equivocadas daquilo que a Bíblia ensina. E os anjos, amados, eles não têm possibilidade de serem essas pessoas que se ensoberbecem, porque quem fez isso, fez lá atrás, que foram os demônios, e eles se tornaram demônios. Então Lúcifer, Satanás, ele se ensoberbeceu e levou. Os anjos de Deus não, eles são humildes, eles são servos. Lembra do capítulo 19 de Apocalipse, verso 10, que eu li para vocês? Vocês lembram? Sim ou não, amados? Lembram? Não? Vamos ler então o texto lá, capítulo 19 de Apocalipse, verso 10. Irmão, sinceramente, os homens, eles gostam de ser bajulados, está na nossa natureza, ou rabi, ou mestre, ou professorzão, ou homem de Deus, ou vaso, ou não sei o que, né? A gente não tem essas questões assim, e vai subindo aqui, verso 10, e vai subindo no coração assim, dá um negócio tão bom, né? A gente pensa que é superior, que é maior, né? Não, você que lê muito Bíblia, você que conhece muito Bíblia, aí a gente vai se sentindo assim, como diz os adolescentes, vai se achando, né? E tal. E o que acontece, irmãos? Isso é da natureza do pecador. Isso está no DNA do pecador. Só que os anjos de Deus não. Então, quando o anjo de Deus aparece a João na ilha de Patmos, qual foi o desejo de João? E ele dobrou o joelho, ele se prostrou, é o capítulo 19, verso 10, não é? Ele se prostrou para adorar. O anjo disse, não faças tal, porque eu sou servo teu, dos teus irmãos os profetas, adora a Deus. O que o anjo disse? Eu sou um servo teu, eu sirvo a Deus com você, João, com teus irmãos, com os profetas, nós estamos no mesmo barco, nós somos servos de Deus. O anjo, que era superior a esse ser humaninho João, em muitos aspectos. A gente vê a característica maior do arcanjo Miguel, que é o top. O arcanjo Miguel é o top, pode ter certeza. Ele é, né? Até a gente já viu isso em outras aulas aí, né? O arcanjo Miguel, Deus lhe deu autoridade. O arcanjo Miguel, alguns pensam que a palavra Miguel, não é que alguns pensam, tem significado, mas pensam que esse termo, que não é um nome, né? É mais um título que ele tem, Miguel. Miguel quer dizer assim, é uma pergunta na verdade no hebraico: quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Jeová? Alguns entendem, estudiosos, que foi uma resposta de Deus a Satanás dizendo assim: eu serei semelhante a Deus. Aí Deus então levanta esse arcanjo poderoso e lhe dá o nome de quem é semelhante a Deus. Tanto é que é esse anjo que toda vez vai lá e põe o Satanás no chinelo. Mas é interessante que esse arcanjo poderoso, a característica maior dele não é o poder, é a humildade. Isso é o que me chama a atenção.
Em Judas, quando ele vai guardar o corpo de Moisés e Satanás quer disputar, ele poderia falar assim, ó, vai para lá, jogar um raio na cabeça, fazer alguma coisa, né? Ele fala, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele invoca a autoridade de Deus, ele não usa nada do que ele tem, e ele tinha poder de Deus. Será que isso não traz uma lição para a gente, irmão? Será que isso também não fala com a gente quando a gente vai tratar inclusive com demônios? Para que a gente não confie na nossa santidade, na nossa vida de oração, mas sempre entenda que a gente precisa invocar o nome de Jesus e não só o nome de Jesus. O diabo ele é um ser assim astuto, né, que diz a Bíblia. Uma certa vez, foi o irmão que me contou isso na vida dele. O diabo quis enganá-lo nessa questão, porque o diabo vai na vaidade, né? Ele pega a gente onde a gente é fraco, na vaidade. E aí, todos nós temos um grau de vaidade, fato, isso é inevitável, não tem como. E aí tinha lá uma ocasião que o demônio tinha se apossado de uma pessoa, o irmão foi lá expulsar. Aí o demônio, isso não é historinha não, tá? É uma realidade. E falou assim, eu vou sair mesmo, eu vou sair, eu sei que você chegou, eu vou sair. Porque eu sei da sua vida de oração. Eu te conheço, você é uma pessoa reta, santa. O irmão já percebeu, discerniu o negócio. Disse assim, não, você não vai sair por conta disso. Você vai sair porque o meu Senhor, Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, é por conta do nome dele que você vai embora. Não é por minha santidade. Olha, irmãos. Então, a gente aprende com esses seres celestiais a humildade, mesmo sendo seres poderosos. A gente aprende a fidelidade, a obediência. Eles têm virtudes aqui que a gente percebe que são seres de fato santos. E não vai dar tempo de ler hoje, mas semana que vem eu vou continuar essa leitura aqui e a gente vai ver alguns títulos deles aqui. E um dos títulos é santo. Eles são chamados de santo. Vamos orar? Bora lá? Por isso